Olá pessoal, tudo bem? Chegando com mais um de 30 e 30, né? Aquela reflexão diária que eu abro aqui para conversar com você sobre as questões que aparecem no meu dia a dia aí, nas mentorias, nos trabalhos que eu faço individual ou em grupo com os meus clientes e que surgem sempre uns insights muito poderosos ali de alguns ensinamentos que são não só dos meus clientes, mas meus também, e eu quero sempre compartilhar isso com vocês. Então eu sei que o que eu vou falar aqui hoje, muitos de vocês aí do outro lado, em algum momento passaram ou podem estar passando agora por esse tipo de situação. E a reflexão que eu quero trazer hoje aqui para vocês no de 30 em 30 é sobre por que alguns profissionais travam mesmo sendo talentosos. Sabe que esse é um tema muito relevante e que eu vejo acontecer muitas vezes com não só com os meus clientes, mas até com alguns amigos que trabalharam comigo, tanto quando eu trabalhava no salão, como eu trabalhava na área de educação. Né? Por que a gente tem talento em determinado momento, a gente é cheio das habilidades, a gente tem muita técnica, muitas possibilidades, mas a gente trava de alguma forma. Né? Por que alguns profissionais travam mesmo sendo talentosos? E aí dessa reflexão, assim, eu comecei a pensar em algumas coisas, comecei a ir a fundo em alguns elementos, e eu quero dividir isso aqui hoje com vocês. Quero agradecer muito aos meus clientes que levantam essas ideias, né, que deixam aparecer essas ideias, e que eu quero compartilhar com todos vocês aqui no de 30 em 30, que acontece todo dia. Então vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre essa parte de como é que a gente pode olhar isso de uma forma reflexiva, de como que eu encaro isso de uma forma leve e tranquila, né? Então é bom lembrar que alguns profissionais, muitas vezes, eles demonstram, assim, eles têm tudo para dar certo, sabe? Tu olha para eles assim e tu consegue perceber que tem todas as ferramentas, tem todos os skills, né? Todas as habilidades para dar super certo. Mas que quando a gente olha com profundidade, assim, não saem do lugar. E o mais curioso é que o talento sozinho, ele não garante resultado, né? Tu ser somente talentoso hoje não resolve. Não basta hoje só ter a técnica, não basta só ter ser um artista muito bom no que faz. Às vezes ele até atrapalha quando tu tem talento demais, quando vem assim sem autoconhecimento, sem direção. Né? Talento é bom desde que tu saiba o que fazer com ele, mas ele não é garantia de sucesso, né? O talento às vezes pode até te prejudicar. Tem muitos profissionais que eu percebo que às vezes o fato de ser muito talentoso transforma esse profissional em um preguiçoso. O talento excessivo muitas vezes gera preguiça, porque ele acha que só o talento vai resolver. E a gente sabe que no mercado extremamente competitivo como é atualmente, a gente não vai conseguir resolver as coisas só no talento. Tem muita gente talentosa no universo que a gente está inserido. E automaticamente, quando bate um talentoso com um talentoso, aquele que é mais dedicado, que tem mais autocontrole, que sabe onde é que estão suas fortalezas, onde é que estão as suas fragilidades, é ali que esse cara vai ganhar do outro que é tão talentoso quanto. O talento, ele é uma potência, mas sem consciência ele vira um peso mal direcionado. Né? Então ele acaba sendo canalizado para o lugar errado. E isso é um problema, porque se tu não tem talento, tu não tem muita perspectiva para onde tu pode ir. Mas agora, quando tu tem talento e tu não consegue usar ele, tu não consegue utilizar toda essa potência para conversão, tu pode te frustrar muito mais ali na frente. Quero falar um pouquinho para vocês assim, por que às vezes acontece esse bloqueio, né? Vamos entender junto aqui por que acontece esse bloqueio, por que talento não é suficiente, por que a forma humana, né, ela é acessível e o que está por trás dessa trava, né? A gente tem muita acessibilidade para fazer as coisas, mas a gente também tem muitas travas e eu quero conversar agora um pouquinho com vocês sobre as travas. Na maioria das vezes o problema não é técnico. Ele é emocional e comportamental. Já tem uma máxima do mundo assim, do corporativo, né? O mundo das corporações, das empresas, que é: pessoas são contratadas por habilidades e pessoas são mandadas embora por comportamento. A parte comportamental, na maioria das vezes, é ela que acaba te atrapalhando no avanço.
É ela que pode te bloquear em determinado ponto, é ela que pode te deixar forte em outro momento e pode te arruinar em algum ponto assim, porque os comportamentos eles fazem isso. Existem 3 causas principais que fazem profissionais talentosos travarem. A primeira é a autossabotagem, a segunda é o medo e a terceira é a falta de clareza. Essas 3 são elementos muito fortes que podem te bloquear no avanço da carreira. Né? Então, de novo, autossabotagem, medo e falta de clareza. E quando a gente começa a se aprofundar nisso, a gente precisa entender um pouquinho dos conceitos disso e como é que isso te atrapalha. Então vamos falar assim sobre o que a autossabotagem faz, né? Como entender esse processo de autossabotagem. Por que eu, um profissional de talento, muitas vezes me saboto? E isso é muito mais mental, né, do que propriamente físico. É muito mais inconsciente do que racional. Né? Então é quando você começa a se boicotar sem se perceber. Você não percebe que está se boicotando. Você faz isso de uma forma automática. Não é pensado. Ninguém vai querer se boicotar de forma consciente. Isso acontece de forma inconsciente. Tu começa a procrastinar nas coisas que tu tem que fazer, tu duvida de si mesmo, tu começa a se comparar demais com outras pessoas. Esses todos são elementos de autossabotagem. E é engraçado, porque eu acredito que muitas vezes vocês pensaram, nossa, mas eu ficar procrastinando isso é autossabotagem? Autossabotagem não é eu querer me autodestruir, querer eu barrar? Na verdade não, é por algum elemento interno, né? Um sabotador interno te convence que não é ainda a hora de tu fazer o sucesso, que falta algo, que tu não está pronto. Né? Em conversas dessa semana, eu vi pessoas extremamente talentosas que quando as pessoas olham de fora, né, olham para essa pessoa fora da ótica dela, olhando pela ótica das outras pessoas, enxergam ela como uma pessoa muito talentosa, enxergam ela como uma pessoa muito boa no que faz. Só que a própria pessoa ela não acredita nisso. Ela acha que ela inventa 1000 desculpas para não aceitar o talento que ela tem, para não entender o quanto ela é boa. E isso é a dúvida que é gerada sobre si mesmo. E aí com isso entra muito forte a questão da autossabotagem. E ela começa a se comparar demais. Se compara com todos os profissionais. Na verdade, a gente tem um grupo de profissionais que a gente gosta de seguir, que a gente olha e que servem de inspiração. Tá? São pessoas aquelas que eu gosto dessas pessoas, eu sei que elas fazem coisas que eu acho legal, mas eu não tenho que me comparar, eu tenho que me inspirar. A inspiração ela é saudável, porque a inspiração ela me ajuda a olhar para um horizonte de uma pessoa que tem um sucesso, um determinado sucesso que eu gostaria de ter, e eu consigo modelar através do comportamento daquela pessoa, das ações que ela fazem, um tipo de conduta que eu tenho que ter na minha área para que eu consiga chegar naquele resultado. Eu vejo muita gente se comparando ou admirando pessoas, mas não entendendo o processo do porquê que aquela pessoa tem tanto sucesso. E isso é complexo, porque tu diz, eu quero ser que nem aquela pessoa, mas eu não consigo entender como é que ela chegou naquele resultado. Eu acho legal, eu escuto, eu olho o vídeo, eu absorvo coisas que aquela pessoa fala, mas na prática em si eu não consigo colocar isso em prática. Por quê? Muitas vezes por autossabotagem, né? Por duvidar que eu posso fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz. Às vezes por não abrir mão de certas coisas, de não fazer as escolhas corretas, e essa autossabotagem vai me trancando, vai me bloqueando, e eu tenho todo o talento do mundo, mas eu não consigo avançar. O segundo ponto é o medo. E o medo, às vezes, ele pode ser muito variado. Ele pode, por exemplo, ser o medo de não dar conta. Sabe? Será que eu faço isso? Será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? E aquele medo, ele cresce, ele vai te paralisando, ele vai te atrapalhando e o medo, ele é um elemento da natureza humana, né? A ausência do medo é uma doença, é patológico. A pessoa que não sente medo, isso é uma doença. O medo, ele faz parte da nossa construção biológica, ele é um elemento que nos ajuda, porque quando eu estou com medo eu olho com mais cuidado, eu analiso. A única coisa é que o medo em excesso vira pânico.
E o pânico não te permite avançar. O medo te faz observar. Né? Eu tenho um projeto novo para entrar, eu escolhi alguma coisa para fazer, obviamente, eu analiso tudo e eu fico com medo. Quando eu fico com medo, o que eu faço? Eu sou mais criterioso, eu fico com mais cuidado, eu olho com mais carinho, né? Eu vou com mais atenção, eu busco mais segurança para avançar. O medo, ele tem esta função. Quando o medo é excessivo, ele te paralisa. E aí, ele, assim como a autossabotagem, ele faz com que tu não consiga avançar. Ele te trava. Então, o medo em excesso, o medo de não dar conta, vai te paralisar. Às vezes, o medo pode ser por você achar que não é bom o suficiente. Né? Então, tem isso para fazer. Mas será que eu sou bom o suficiente? Tu começa a ter medo disso. Será que eu vou dizer que eu vou entregar e não vou? E aí, tu paralisa, tu cria um bloqueio mental que tu não pode avançar porque tu tem medo de não ser o suficiente para aquilo que é o que você decidiu que iria fazer. E nessa questão do medo, tu às vezes tem medo até de dar certo. Né? Tem pessoas que morrem de medo de dar certo porque quando elas olham o cenário que elas dão certo, elas ficam imaginando se em algum momento elas perdem aquilo. E olha que incrível, tem pessoas que elas têm medo de ganhar porque depois elas podem perder. E aí abrem até mão de ganhar para não correr o risco de perder depois. Ficam num estado de inércia justamente por esse medo. Mas e se eu ganhar e depois eu perder? Olha como é difícil a mente humana. Ela é cheia de meandros, ela é cheia de armadilhas para que a gente automaticamente possa nos sabotar, dificultar o nosso processo. E é normal. Se você faz isso e às vezes se culpa por isso, isso é mais normal do que você pensa. Você não é o único nisso, né? Eu costumo brincar quando uma pessoa fala isso, você não é especial sendo assim. Tem muita gente que é assim, né? Porque muita gente vai ter esse traço do medo excessivo. E o medo, ele acaba disfarçando uma paralisia de prudência, sabe? Então, ser prudente quanto a alguma coisa, ok. Estar paralisado por causa do medo é uma outra coisa. E às vezes essa prudência, ela disfarça esse medo. É um medo excessivo que te faz ser muito cauteloso e que não te permite avançar. E o terceiro ponto aqui é a falta de clareza. A falta de clareza, sem clareza de metas, de direção, o talento se perde. Porque o talento, ele é para te executar as tuas tarefas, quando tu tem esse talento natural ou um talento que tu desenvolveu. Porque não pense que o talento, ele é só aquilo que tu nasceu com um dom, não existe isso. O talento, ele pode ser desenvolvido. Tu pode muitas vezes acabar desenvolvendo o teu talento justamente porque tu tá indo para uma área que tu não tinha tanto domínio sobre ela e tu vai lá e desenvolve talento quanto aquela área. Então ele pode ser desenvolvido. Agora, não adianta tu ter todo o talento do mundo se tu não tem clareza das tuas metas ou em que direção você está indo, porque aí esse talento se perde. Você usa ele, mas daqui a pouco nem sabe para que está usando esse talento. Vale lembrar que o talento, ele sem direção, ele é navegar sem bússola, não sabe para onde que está indo, não sabe por que está fazendo aquilo. E a falta de clareza, ela faz isso. Eu tenho que sempre ter comigo a clareza das metas, a clareza da direção para onde eu estou seguindo, porque aí eu vou saber como usar melhor o meu talento. Você trabalha muito, mas não sabe para onde está indo. E aí é o problema da falta de clareza. Eu vejo muita gente trabalhando no salão arduamente, começa cedo, vai até tarde e não é feliz. E por que muitas vezes não é feliz? Porque não sabe para onde é que está indo. Não tem clareza do que está fazendo, não sabe o dia de amanhã. Às vezes eu converso com uma pessoa, ela quer ser profissional naquele salão que ela está, daqui a pouco ela quer abrir salão, daqui a pouco ela quer ir para um salão maior. E o que vai acontecer? Em qualquer um desses cenários, essa pessoa provavelmente não vai conseguir ser feliz nem performar bem. Por quê? Porque ela não sabe o que ela quer. Ela ainda está muito na dúvida, ela não tem consistência, não tem ciência do que ela quer, qual é o caminho que ela vai seguir. E às vezes o que te trava não é o mundo, é o que você acredita sobre si mesmo. Não é o que está ao redor. O que te trava mesmo é o que está dentro. Como você se enxerga,
como você analisa o seu potencial, o que você pode fazer, isso está do lado de dentro. Então, não é o mundo que está te travando, né? Isso é quando tu terceiriza. Ontem eu falei sobre autorresponsabilidade, e autorresponsabilidade tem a ver com isso. A autorresponsabilidade te mostra que as travas, normalmente, elas estão do lado interno e não do lado externo. Então, não é o mundo que está te bloqueando. Na verdade, o que está acontecendo aí é que talvez você não está acreditando em você mesmo, porque o potencial está todo aí dentro. Vamos falar um pouquinho do papel do autoconhecimento nisso tudo, né? Porque a gente falou aqui sobre vários elementos para entender esses bloqueios que acontecem, né? E eu quero falar para vocês um dos caminhos para sair disso. E o principal caminho é o autoconhecimento. E qual é o papel do autoconhecimento nisso tudo? É aqui que entra essa questão do autoconhecimento e, mais do que isso, o entendimento do seu perfil comportamental. Saber muito bem quem você é vai te ajudar a transpor muitas vezes esses bloqueios, esses boicotes, né? Porque cada pessoa reage de um jeito, né? Uns travam por medo, outros por excesso de controle, outros por ansiedade. Cada um vai ter as suas travas pessoais e elas não são iguais. O cliente às vezes me pergunta: Leandro, qual é o caminho certo para eu seguir? Não sei, a gente tem que te analisar de forma individual, porque o que serve para uma pessoa, às vezes não serve para outra. Então, quando a gente olha para alguém e uma pessoa está performando muito bem, não significa que se eu fizer o que ela faz, eu vou ter sucesso. Por quê? Porque meu perfil é diferente, minha personalidade é diferente. Eu tenho outras crenças e valores, eu tenho outra forma de ver o mundo. E o ponto de partida disso tudo é que quando você entende o seu perfil, tudo muda, porque passa a agir com consciência e não no automático. Tu entende por que tu faz o que tu faz. Eu acredito que muitas vezes vocês, ao olhar esses bloqueios de vocês dizem: por que eu venho até aqui e não consigo passar? Por que eu estou fazendo as coisas certas, mas eu não consigo? E aí o que acontece nessa hora? Muitas vezes é porque tu tá fazendo as coisas no automático, mas tu não parou para analisar, tu não tem consciência sobre aquilo, não tá claro. A gente usa muito o termo, né, o ignorar, né, quando a gente fala, uma pessoa é ignorante. É um termo que ele foi muito deturpado, porque ignorância é eu ignorar alguma coisa, eu não sei nada sobre aquilo. E às vezes eu sou ignorante quanto a mim mesmo, eu não sei, eu ignoro coisas em mim que eu não conheço. E o autoconhecimento, ele vem para te ajudar a te libertar desse quarto escuro que é tu andar sem saber quem tu é. E ele é muito perigoso porque ele te deixa perdido, né? Então quando tu entende mesmo o teu perfil, tu entende por que tu faz as coisas. E aí tu para de fazer as coisas no automático e tu analisa: eu vou por aqui, eu vou fazer por ali. Eu sei por que eu vou fazer determinadas coisas e isso vai te ajudar muito. Eu uso nos meus processos de análise comportamental, nas minhas mentorias, eu uso o modelo DISC, né? É um exemplo, assim, é uma ferramenta que eu uso para fazer a análise comportamental dos meus clientes. Ele mostra exatamente onde é que estão teus pontos fortes e onde é que estão teus bloqueios. Quando aparece ali, é um questionário que eu mando para as pessoas respondem e eu recebo um relatório. Nesse relatório sai exatamente quem vocês são, porque vai sair ali quais são tuas fortalezas, quais são tuas áreas de oportunidade, ou seja, onde é que tem bloqueio que tu tem que trabalhar, quais são as competências que tu é mais forte, quais são os teus talentos, isso está tudo ali. E também as tuas fragilidades, aqueles pontos que tu tem que olhar e dizer: se eu não cuidar disso aqui, eu não vou dar certo. Eu tenho que estar atento para essas coisas que acontecem. Por isso que o autoconhecimento, ele é libertador. Às vezes tu vai olhar e vai dizer assim: nossa, Leandro, mas eu vou saber de um monte de coisa que eu não sou bom. Exato, mas se tu não sabe no que tu não é bom, como que tu melhora? Ficar no escuro não é o melhor caminho. O melhor caminho é eu descobrir: eu não sou bom nisso aqui. Isso aqui é uma fortaleza que eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para adquirir aquela fortaleza. Porque esses talentos, essas competências, existe um grupo que já vem no teu pacote, né? É um pacote Office, ele já vem contigo, já está ali. Mas tem um outro grupo que tu pode adquirir depois, que tu pode trabalhar, que tu pode desenvolver. Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa digital. Eu sempre fui uma pessoa do livro, sempre gostei das coisas mais analógicas. Mas quando o mundo foi para esse lado e eu não tinha essa competência, eu busquei essa competência. Eu fui atrás de entender minimamente esse mundo para estar inserido. Hoje eu trabalho muito forte com inteligência artificial, por quê?
porque o mundo é esse, eu tive que me adaptar. Então é uma competência que eu não tinha, mas que eu tive que desenvolver, porque o meu mercado diz que eu tenho que estar inserido nisso. As próprias lives, hoje eu abro aqui e converso com vocês, às vezes tem um monte de gente, às vezes não tem ninguém, eu sei que às vezes a pessoa vai ver na hora, às vezes a pessoa vai ver depois, e hoje eu já não me importo com essas coisas, eu vou ali e faço o meu trabalho. E antigamente eu era muito travado, eu ficava com medo de falar e tal, porque eu sempre fui um cara do público, eu sempre fui um profissional que ministrava curso presencial, eu já dei palestra para mais de 1.000 pessoas, já ministrei curso para salas cheias com 50 pessoas, e às vezes conversar com a tela não é tão animador, mas agora eu sei que é, porque pode ser que hoje não esteja ninguém aqui quando eu estou fazendo a live, mas quando eu vou ver depois tem lá 100, 200, 300 pessoas que foram ali e ficaram olhando meu conteúdo, e eu vou estar ajudando da mesma forma. Então é uma competência nova que eu consegui trabalhar e consegui desenvolver essa competência. E você pode desenvolver todas aquelas competências, mas, em primeiro lugar, tem que descobrir quem você é, porque dentro mesmo desse método que eu uso do DISC, é incrível ver como uma simples devolutiva assim, de análise comportamental abre os olhos de um profissional para algo que ele nunca tinha percebido. Então, quando eu vou explicar algumas coisas do cliente para ele mesmo, ele fica assim assustado, dizendo, não é que eu faço isso mesmo, tá certo, nunca tinha parado para pensar. Então, isso é muito gratificante quando tu vê que uma pessoa começa a perceber quem ela é e através do autoconhecimento ela se liberta. Você não precisa mudar quem é, né? Não é isso. Tu não precisa mudar quem tu é. Só precisa entender como é que tu funciona. E isso muda tudo. Porque quando tu te entende, te conhece, sabe como é que tu funciona, tu não precisa mudar a tua personalidade. Tu vai ajustar ela àquilo que tu te propõe a fazer. E é sempre de acordo com o que você quer fazer. A primeira pergunta que eu faço antes de começar a falar com um cliente meu sobre a análise comportamental, sobre o perfil dele, eu pergunto, quem você quer ser? Como você se enxerga no futuro? Porque começa aí. Aí eu começo a alinhar com ele a análise comportamental e vou dando as sugestões para aquelas lapidações que ele tem que fazer de acordo com aquele personagem que ele quer, que é o perfil de profissional que ele quer ser frente a esse mercado que ele escolheu. Olha que libertador isso, né? Então fica tranquilo, tu não precisa mudar, só precisa te conhecer e automaticamente ajustar, entender como é que tu funciona, modelar e trabalhar melhor do jeito que você é. E como sair desses bloqueios, né? Já falei sobre a parte da reflexão, mas a gente tem que pensar em ações para sair desse bloqueio. Como é que a gente sai desse bloqueio? Em primeiro lugar, nomeia aquilo que está te travando. Né? Descobre o que está te travando, dá um nome para isso, né? Encara, né? Um bichinho está aqui, eu tenho um bichinho aqui é o meu bloqueio, e eu dou um nome para isso, né? Eu vou nomear aquilo ali que está me travando. Identificar o que está te bloqueando já é o primeiro passo para destravar. Começa aí. E é medo? É dúvida? É desorganização? O que é? Então, dá nome aos bois. Diz, ó, é isso aqui. Eu tô travado porque eu sou desorganizado. Eu tô travado porque eu tô na dúvida do que eu vou fazer. Eu tô travado porque eu tenho medo. Então, o primeiro ponto é, descobre e nomeia. Deixa claro o que é que está te travando. O segundo ponto é, busca clareza externa. Quando você busca orientação, uma análise comportamental, uma mentoria, você ganha visão de fora e método para agir. Porque às vezes você não vai conseguir sair desse seu lugar. Estou fazendo aqui até uma autopromoção. O meu trabalho é esse, né? Eu, Leandro, eu sou um acelerador de carreiras e negócios da área da beleza. O que eu faço? Eu acelero carreiras, eu acelero negócio. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que são muito talentosas, mas elas não conseguem sozinhas avançar. Então qual é a minha dica para as pessoas? Busque ajuda. Pode ser comigo ou pode ser com outro profissional. Mas se tu sentiu que está travado, não está conseguindo avançar, não está enxergando para onde que tu tem que ir, como é que tu faz para crescer, busca ajuda. E eu deixo as portas abertas aqui para vocês. Quer evoluir na carreira? Quer dar o próximo passo? Me chama no inbox, a gente conversa. Minha primeira conversa com um profissional, ela é totalmente gratuita, ela não tem nenhum compromisso. Por quê? Porque primeiro eu tenho que entender se eu posso te ajudar. Agora, eu não posso te ajudar se você não abrir a porta e não disser, Leandro, eu quero saber quem eu sou, eu quero avançar na carreira, eu quero descobrir para onde que eu estou indo. Esse é o primeiro passo.
E aí a gente junto consegue trabalhar isso. Então busque uma ajuda externa, vá atrás de alguém que possa te apoiar, que possa te ajudar, que possa te dar um caminho. Porque na maioria das vezes, sozinho, a gente só vai até a esquina. A gente não consegue ganhar o mundo. Né? Já tem um ditado que diz, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai com alguém. Então procura uma ajuda, procura um profissional que possa te ajudar a desenvolver todo o talento que você tem, com direcionamento, com método, e com certeza você vai ser um profissional que vai decolar na sua carreira e chegar muito mais longe. É muito difícil enxergar sozinho o que você repete todos os dias. Às vezes, só com um olhar externo, sem estar no meio do processo que você está inserido, a gente consegue descobrir, faz aquele ajuste que tu vai melhorar. E com um pequeno ajuste, né? Ajustou ali aquele parafuso, vai bem mais longe. Crie movimento mesmo sem confiança total. A ação é o antídoto da dúvida. Então, assim, você não precisa estar 100% pronto. Não precisa. Precisa estar em movimento. Né? Eu uso sempre uma máxima do faz, depois melhora. Né? Faz, depois melhora. Não espera estar 100%, porque senão tu nunca vai te movimentar. Movimento gera movimento. Todas as vezes que eu peguei um projeto novo para fazer, eu fui lá, construí e coloquei ele em prática. Estava pronto? Com certeza não, porque quando tu faz um projeto, tu tem que botar ele para testar e tu vai ver se ele vai estar bom. O que está bom tu repete, o que não está bom tu ajusta. Tu vai lapidando, tu vai construindo, tu vai transformando aquilo que tu vai fazendo. Mas como é que tu faz isso? Em movimento. Movimente-se, faça, crie as coisas, vai tentando e vai melhorando. Faz, depois melhora. Faz, depois melhora. E assim tu vai lapidando e vai chegando no resultado. Quarto item aqui é reforce o autoconhecimento. Quando você entende o seu perfil, você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com o que você tem de melhor. E isso só vai conseguir com o autoconhecimento, só descobrindo de verdade quem você é. O talento ele precisa de método. E o autoconhecimento é o mapa que mostra para onde começar. É isso. Talento tem que ter método. Talento sem método é desperdício. É jogar fora todo um potencial que você pode ter. Eu quero te fazer um convite especial aí, tá? Se esse tema fez sentido para ti, assim, fez sentido para você e quer se entender melhor, entender os teus padrões, os teus gatilhos, o que te trava, eu te convido para fazer uma análise comportamental do modelo DISC comigo. É um processo individual, com devolutiva personalizada, que mostra de forma clara e que te impulsiona o que precisa ser ajustado. Essa clareza vale mais do que qualquer curso ou técnica. Às vezes tu fica fazendo um monte de curso a mais, um curso mais de mesh, um curso mais de corte, mas na verdade o que está faltando para ti não é mais técnica, é clareza. E o autoconhecimento vai te ajudar nisso. Porque ele te mostra como crescer sendo quem você é. Né? Crescer daquele jeito que não é desconfortável. Você cresce sabendo quem você é. O link está na bio, é só me chamar, né? É só ali, me chama no inbox, a gente conversa, eu te explico como é que funciona. E ali também, se o objetivo de você for ter uma mentoria futura, a gente conversa também para uma mentoria futura para te ajudar a destravar esses processos e ir além. Talento sem consciência é potencial mal direcionado. Tu vai acabar jogando fora todo o potencial que tu tem. Mas quando você entende quem é, o crescimento ele é inevitável. Quando tu sabe o que tu está fazendo, tu sabe qual é a tua direção, tu te conhece, o crescimento ele é inevitável. Com certeza, vocês vão além. Se tem algo que eu aprendi nesses anos de trabalho é que ninguém trava porque quer. Né? Então não fica te julgando aí desse lado, às vezes quando tu olha e diz, pô, tô travado aqui e tal, que culpa eu tenho? Nada de culpa, ninguém trava porque quer. Trava porque às vezes não entende o que está acontecendo dentro de si. É por isso que às vezes a pessoa trava. A pessoa trava porque ela não domina determinados pontos dentro dela, porque ela não enxerga. Então não te julga, tá tudo bem. É só avançar, pedir ajuda, conversar, ir atrás de entender quem você é de verdade. De 30 em 30, com consciência e movimento, você transforma todo o potencial que você tem em resultado. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Foi feito com muito carinho. E de novo, gostou do tema? Acha que precisa de uma análise comportamental ou de um impulsionamento na carreira?
clica no link da bio e me chama e a gente conversa. Grande abraço e até o próximo de 30 em 30.